Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo. Estamos na lição número 1 do nosso terceiro trimestre. Aqui quem vos fala é o professor Ronald. Muito obrigado por vocês estarem aí. E nós estamos aqui numa lição maravilhosa. O tema geral é triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E nossa lição número 1 hoje é vale e deserto, lugares e propósitos, desafios e vitórias. Nosso texto áureo, ele já nos traz um texto de Salmos 23, versículo 4, onde diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E a nossa verdade aplicada diz: na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Nós temos 3 objetivos: falar sobre os propósitos de Deus na provação, mostrar que vale e deserto são lugares de desafios e apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Texto de referência, Ezequiel 37, versículo 1 e 4, você lê aí tranquilamente. Eu vou para a introdução, que diz: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano e tem controle de todas as coisas. É importantíssimo nós termos consciência disso, uma consciência de mente e coração, que a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É certo que na hora que nós estamos passando pelas aflições, principalmente por percas, nós não processamos isso com facilidade, tá? Mas esta é uma realidade, que Deus é soberano e tem controle de todas as coisas. No primeiro tópico, nós temos 3 propósitos. Um lugar, aliás, os propósitos da aprovação, um lugar de provação, um lugar de fé e um lugar de transformação. Esse é o nosso tópico 1. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. Esse é um fato. Todos. Eu acho que é impossível não ter alguém que, em algum momento, de alguma forma, teve alguma dificuldade, mesmo que seja assim pequenininha dificuldade, mas teve. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Tá? Nenhuma pessoa que entra na provação sai do outro lado do mesmo jeito que entrou, né? Então, existem propósitos nessas provações. No 1.1, disse um lugar de provação. Nos textos bíblicos, a expressão vale indica prova, ações, situações de conflito, lugar de dificuldade, entre outros. Aí seria um vale dentro do contexto bíblico. Um lugar de provação. O profeta Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale. Essa foto anterior que você viu, a imagem de fundo, é o vale de ossos secos, né? Então, diz a Bíblia que Ezequiel, ele foi isolado do templo, tá? Foi levado em cativeiro à Babilônia, né? Então, não tem acesso mais ao templo, perdeu a sua esposa, que morreu de forma assim repentina, e Deus lhe ordena que não deveria se afligir pelo luto, mas repensar seus valores. Tá? Isso é algo bem pesado aqui, assim, ao nosso modo de ver, né, ou ao meu modo de ver, né, parece que Deus está agindo de uma forma assim, não congruente com a situação. Tá? Mas no versículo 16 de Ezequiel 24, o Senhor disse: contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Quando eu li isso, eu confesso que eu achei assim estranho, como que Deus não quer que chore, né? Que a esposa morre, tá? Repentinamente, e Deus disse para Ezequiel: você não vai chorar nada. Agora veja o versículo 24, 23, aí Deus explica.
vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés, não prantearão nem chorarão. Ou seja, o judeu, quando ele entrava em luto, perdia um ente querido, né? Ele se tirava o turbante, ficava com o cabelo tudo fora do lugar, tirava as sandálias, jogava cinza ou poeira em cima dele, chorava, lamentava, e o Senhor disse: vocês não vão fazer isso, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. É interessante aqui como Deus, ele manda desfocar do problema ou da dificuldade, da perca que eles estão tendo, tá? Eles parem de olhar para aquilo que vocês perderam, parem de valorizar aquilo que vocês perderam e olhem para o outro lado. A dor de não ter valorizado a comunhão com Deus deveria ser maior que a dor das percas. Olha só. Então, temos dois pontos: a dor da perca e a dor de não ter tido a comunhão com Deus. Disse assim, então: a dor das percas do prazer dos seus olhos, o objeto de sua afeição. No contexto de Ezequiel, o povo judeu, tá? Ele estava dando mais valor, tá? No caso, quando ele disse do prazer dos seus olhos, está dando valor ao templo de Jerusalém, à estrutura física, tá? E não a sua comunhão com Deus, tá? Então, Deus disse assim: eu vou tirar o templo, eu vou permitir que o templo seja destruído, tá? Queimado, e vocês vão perder a cidade, tá? Porque vocês não valorizam a comunhão. Então, isso que está surgindo dentro do contexto de Ezequiel, tá? É um resultado dos valores. Aí Deus diz assim: vocês vão ter que repensar. O que é que dói mais? Perder aquilo que vocês amavam, o prazer dos seus olhos, no caso, era o templo para Israel, a esposa para Ezequiel, ou vocês terem perdido, né, a comunhão, vocês não valorizam a comunhão. O que vocês valorizam mais? Repensem, irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Então, Deus conhece a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. E é no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Então, isso aqui bem claro, meus irmãos, esse é o contexto que se vive, tá? Nesse momento que Ezequiel está vivendo, esse momento. Seus valores, Deus questiona seus valores, tá? Você está chorando, assim, você está sentindo dor porque perdeu algo que você amava ou alguém que você amava, e Deus disse: veja se não é pior, tá? Você ter valorizado isso e não ter valorizado a comunhão com Deus, tá? Eu sei que é assim, meio pesado, mas o que Deus quer aqui no contexto de Ezequiel é que as pessoas repensem seus valores, tá? E esses valores provocam escolhas. E o que pode provocar essas escolhas? Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta, né? Então, o vale é um lugar de fé. Na boca do profeta deveria estar a palavra do Senhor. Não poderia haver incredulidade, murmuração ou tristeza, mas sim a fé na ação poderosa do Espírito de Deus, tá? É interessante isso, porque Deus leva ao vale e diz: fala, profetiza. Então, não tem lugar dentro do profeta a incredulidade, murmuração ou tristeza, mas sim aquilo que o Senhor lhe leva a dizer, tá? Existe uma realidade de vale de ossos secos, né? Estão mortos essas pessoas, né? Mas Deus vai falar para ele profetizar nesse vale. Deus mostrou ao profeta Ezequiel o seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância.
Ou seja, o contexto, a visão é muito triste. E a realidade que Ezequiel está vivendo é triste. Ele perdeu a esposa, a nação vai perder o templo, essas pessoas vão perder a sua nação. Mas Deus faz que Ezequiel enxergue, tá? Isso é importante, que você enxergue aqui dentro da sua cabeça e sinta com o coração isto. Tá? O que era um vale de ossos secos tornou-se um exército grande e extremo. Ou seja, Deus pode transformar as circunstâncias mais adversas em algo positivo. E nós vamos ver também, dentro de todo esse contexto, outro personagem, tá? Que é transformado dentro de um vale. Né? Outro personagem é o patriarca Jacó. O nome Jacó, enganosamente, né, alguém traduziu, né, como se Jacó fosse enganador ou usurpador. Não é bem assim, tá? Se você vê no hebraico, tá, literalmente, Jacó é seguir no calcanhar, ou segurar no calcanhar. Quando essa criança nasce, o pai vê que ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, aí de seguir no calcanhar, tá, até ultrapassar. Seguir no calcanhar é pisar onde a pessoa da frente pisou, né? Então, pisa um, quando tira o pé, o outro já coloca o pé nesse lugar onde o outro pisou. Então, seguir no calcanhar é isso. Só que nessa corrida de seguir no calcanhar até ultrapassar, ir além dessa pessoa que está à sua frente, suplantando o outro. Agora, quem chama Jacó de enganador é seu irmão Esaú. Por quê? Porque dentro do hebraico, como se escreve a palavra, a escrita do nome Jacó no hebraico é muito parecida com a palavra usurpador. Por isso o seu irmão disse, seu nome não é Jacó, porventura, e já me enganou 2 vezes. Né? O irmão dele que chama Jacó de usurpador, mas o nome dele não significa usurpador. Quando Jacó, né, enfrenta as circunstâncias de adversidade dentro de casa, ele foge para casa, aliás, ele foge para a casa dos parentes, em outra cidade. Quando ele volta, já está voltando com a família, e ele vai entrar no Vale de Jaboque. E nesse momento do vale, que Jacó tem um encontro com o anjo, luta a noite toda com o anjo, e o anjo disse assim, me disse o teu nome. Ele disse, sou Jacó. Tá? Ele reconhece, né, que ele é Jacó, tá? Aquele que é perseverante, né, ele segue de perto o outro até ir além do outro, até ultrapassar. Mas ele não estava vivendo isso, ele estava, disse o contexto, com medo do seu irmão. Tá? Ele está com uma dificuldade que está assim, meu Deus, como que eu vou vencer essa situação? E neste momento que Deus disse, teu nome será Israel. O nome Israel vem de 2 palavras, Sarar e El. Sarar é aquele que persiste, persevera, esforça, luta com. Tá? E El é Deus. Ou seja, juntando, seria ele governará com Deus, o príncipe com Deus. Então, Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo lembrar a Jacó que ele já era alguém que ele tem esse condicionamento de ir além, ele tem condição de ir além, de vencer essas suas limitações. Quando Deus fala assim, teu nome não será mais Jacó, Israel, ele está reforçando a identidade de Jacó, dizendo, você é uma pessoa que persiste, persevera, você se esforça, por isso, tá, você vai governar ou vai ser príncipe com Deus. Tá? Então, é muito importante que você perceba aqui que Deus sabe, tá, que você pode. Tá? Essa mudança de nome de Israel, na verdade, é um reforço. Tá? Aquilo que Jacó, de fato, era, e Deus desperta isso que ele já é, tá, lhe dando um novo nome. Alguém olhou e associou teu nome, né, com um suplantador, ou com usurpador, aliás. Né? Agora Deus disse,
mas você pode associar teu nome a algo que você tem dentro de você, esse potencial da perseverança. Você vai perceber que o anjo poderia ter vencido Jacó facilmente, mas o anjo permite que ele se esforce ao máximo para lembrar a ele que ele tem condições, tá? Eu quero que você veja a tua circunstância, até agora você persistiu, você tem condições de ir além desta circunstância. 2 dos desafios do vale do deserto, um lugar de providência, um lugar de provisão e um lugar de passagem. Os desafios do vale do deserto. Os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre nossa vida. Esse poço que eu coloquei do lado, tá? Isso dentro de Israel, tradicionalmente chamado Poço de Agar, onde Agar teria tido o encontro com o Senhor. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 2 algo parecido. Um lugar de providência. Quando o Senhor aparece a Isaac, havia fome na terra e muita escassez. Deus lhe lembra a promessa feita a Abraão. Isaac seguiu seus preceitos e prosperou. Veja, é interessante como Deus trabalha. Meus irmãos, isso é um princípio da ação de Deus. Deus sempre trabalha conforme as suas promessas. Deus promete, tá? E lembra a promessa para que eu viva essa promessa. Então, é muito importante que você pegue a palavra de Deus e releia as promessas para que estas promessas se tornem claras, se concretizem na tua vida. No Vale do Gerar, ele também prosperou, encontrou poço de águas vivas. Tá? Então, por que Jacó prospera? Ou Isaac, aliás, aqui prospera, né? Isaac prospera porque tem a promessa. Onde ele vai, ele prospera, seja numa circunstância de seca na terra que estava, ele prospera 100 vezes mais. Seja quando ele é expulso dessa região e vai para outro lugar, e quando ele cava, ele tem poços lá. Tá? Ou seja, a promessa está com ele, e esta promessa, tá? Quando se vive, tá? Traz a ação de Deus na vida dela. Então, outro personagem que temos, tá, rapidamente aqui, é Agar. Abraão a despediu e ela, disse o texto bíblico aqui, se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba até faltar água. Né? Então, Agar se sente perdida diante da circunstância, ela tinha um lar, de repente ela se percebe sozinha, tá? No deserto e fica vagando, ela não sabe o que fazer nessa circunstância. É aí, tá? Quando acaba seus recursos naturais, falta água, ela pensa que era o fim. No entanto, no deserto, Deus abre os olhos para ver um poço. É interessante no texto, porque diz que Agar deixou o moço, né? Bem provável que o filho dela, tá? Ismael, esteja com 16, 17 anos, deixa o rapaz debaixo de uma árvore e ele está chorando, e ela se afasta, dizendo, acabou os recursos, não tem água, e agora vamos morrer de sede. Então, eu não quero ver meu filho morrendo com falta de água. Olha, é uma coisa muito básica, né? Não está pedindo aqui um manjar, é necessidade básica. Disse, então eu vou morrer porque não tem um mínimo, não tem um pingo d'água. E quando ela se afasta chorando, ela está na sua angústia, tá? Um anjo aparece e faz promessas acerca do menino e abre os olhos de Agar para que ela perceba que existia um poço bem do lado dela. Eu quero que você perceba isto. Tá? Deus está dizendo simplesmente através desse texto bíblico, para um pouquinho, respira fundo e tira os olhos da falta e observe que Deus é Deus de provisão. Tem um poço que Deus já preparou para você, tem uma fonte de água que Deus já preparou para você. Enxergue isto nesse momento e percebe que existem opções.
Você percebeu a falta do básico. Meu Deus, não tem nada. E eu sozinho aqui, eu tenho necessidades básicas, eu me sinto num momento de falta. Deus está dizendo, olha para o outro lado e começa a me enxergar que eu sou um Deus de provisão. Um lugar de passagem. Diz o texto assim, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Olha que fantástico aqui. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que estão passando pelo vale, e eles transformam, tá, o lugar seco, o vale, em fonte. Como é que pode ser isso? Tá? Eu já deixei sublinhado aqui o texto, e eu quero que você perceba essas ênfases. Tá? Como são felizes os que estão em ti? Diz assim, ou seja, são felizes como? Os que estão em... Quando as pessoas só são felizes, né? Os que em ti encontram sua força. Veja que o foco dessas pessoas está em Deus. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ou seja, quem é peregrino de coração, ele entende. Peregrino quer dizer, está andando por aí de passagem. Então, essa pessoa, no fundo do coração, ele entende que esse vale é um lugar de passagem, não é um lugar permanente. Eles dizem, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele, olha só, esse deserto, tá? Esse vale, tá? Ele está sendo um meio, tá? Ele é um caminho, tá? Para entrarem na presença de Deus. Fazem dele um lugar de fontes. Se você ler o contexto, está o texto aqui de Salmos 84, 5 e 6, Isaías 17, 4 e 5, você vai perceber o quê? Que o Vale de Baca era seco e estéril, mas era a rota, era o caminho das caravanas do norte a Jerusalém. Tá? Ou seja, era o caminho para o templo, era o caminho para a presença de Deus. Tá? Então, esses peregrinos, tá, dão pouca importância, fazem pouco caso do vale, porque eles sabem de coração que aquele vale nada mais é um caminho, é um meio de chegar em Jerusalém. O foco deles está onde? Focam o seu objetivo. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha só. Por isso, diz o texto anterior, versículos 6, como são felizes os que em ti encontram sua força. Como é que eles encontram a sua força em Deus? Porque eles sabem que aquele caminho, aquele vale, está levando eles para estar perante Deus. Tá? Então, não importa o que eu atravesse, importa que toda circunstância eu compreendo que me leva mais próximo de Deus. Aí sim, são felizes essas pessoas, eles compreendem que todo vale nada mais é um meio de chegar-se mais próximo de Deus. 3, as vitórias no vale no deserto, um lugar de buscar e adorar a Deus, um lugar de autoconhecimento, um lugar de forjar servos. Os vales de desertos na vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer, de sermos forjados para batalhas maiores. Essa é a imagem de fundo, é o vale de Beraca, tá? Onde o rei Josafá vai enfrentar os inimigos. Josafá, rei de Judá, certa ocasião enfrentou uma grande multidão da além do mar e da Síria. Tá? Então, nesse vale, Josafá, né, conforme disse o título, é um lugar de buscar e adorar a Deus. Quando Josafá se vê diante desse grande exército, essa grande multidão, ele clama a Deus, Deus envia o profeta e lhe dá uma orientação. Tá? Então, Deus lhe dá uma direção e ele age, ele com o povo agiram conforme a sua orientação. E quando fazem conforme a orientação de Deus, tá? O local onde
eles se reuniram para louvar ao Senhor, se chamou Vale de Beraca, ou seja, Vale de Bênção. A orientação de Deus é bem clara. Hoje vocês não vão lutar, hoje vocês vão louvar, né? Voltando atrás, disse o profeta, tá? O Senhor, através do profeta, tá? Que nesta batalha vocês não vão batalhar. O que vocês vão fazer é me adorar. Essa orientação do versículo 17. E Josafá faz isso. O inimigo está vindo, tá? Ele não ignora o inimigo, ele sabe que é uma realidade, e ele vai ao encontro do inimigo, mas ele não vai ao encontro do inimigo usando seus recursos naturais, que seria a espada, né? O arco, a flecha naquela época. Não, ele vai ao encontro do inimigo adorando a Deus pela vitória, porque Deus disse, a peleja é minha e você não vai fazer nada a não ser me adorar. É tão bom quando entendemos, irmãos, que a nossa batalha é a batalha de fé. Paulo disse a Timóteo, combate o bom combate da fé. Tá? Meu irmão, minha irmã, a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. A tua batalha é de fé, é você crer naquilo que Deus disse. Essa é a nossa batalha. Amém? Aqui nós vamos ver no 3.2, um lugar de autoconhecimento. Né? Te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te atentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha só, Deus disse assim, eu permito às vezes algo que te aflige, te aperte, para ver o que você deve perceber o que está no teu coração. Eu pensei que ia adorar a Deus, mas na aflição eu comecei a murmurar. Tá? Então Deus disse aqui em Deuteronômio 8:2 claramente, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te atentar, para saber o que está no teu coração. Você precisava se conhecer, tá? Nós precisamos nos conhecer, por isso que Deus permite as aflições. Um lugar de forjar servos. Enquanto Davi apacentava e cuidava de ovelhas, suas batalhas diárias estavam lhe forjando para momentos mais difíceis. Tá? Então, perceba que a cada leão, a cada urso que Davi está enfrentando no seu dia a dia, a cada circunstância, isso está fazendo exercitar a fé de Davi. Tá? Davi, então, ele tem consciência, a cada vitória pequena está exercendo sua musculatura da fé. E esse exercício fez que ele vencesse Davi. Tá? Bem claro isso. Antes de concluir, né, só lembrando que Davi disse, né, olha, eu matei um leão, o urso, Deus me deu vitória sobre eles e Deus me dá vitória sobre o gigante, né, Golias. Eu quero que você também aprenda com Davi. Se você está enfrentando algum Golias na tua vida, não olha simplesmente para o Golias, tá? Não olha para o tamanho do gigante. Olha para aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Quantas e quantas vitórias Deus já te deu. Essa você pode também. Tá? Confia que o mesmo Deus que te deu vitória sobre o leão ou o urso vai te dar vitória sobre esse gigante. Amém? Concluindo, falamos sobre os propósitos de Deus na provação, mostramos que vale e deserto são lugares de desafios e apresentamos a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Meus amados irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por estarem aí conosco. Uma boa EVD para você. Amém? A paz do Senhor Jesus.